dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, domingo lindo, dia 12 de janeiro. É isso mesmo, gente. Já estamos no dia 12 de janeiro. Deus é bom, não é? Maravilhoso. Gente, Deus seja louvado. Tem gente que vira para mim e fala assim: como você pode acordar com tanta energia, com tanta disposição, já falando pelos cotovelos desse jeito? E eu me pergunto assim: como é possível uma pessoa acordar de mau humor? Como? Você nasceu de novo. Você nasceu. A hora que você abriu seus olhos, você nasceu. Vocês sabem que tem uma crença, posso falar assim, que não é bíblico, tá? Não, presta atenção nisso, não é bíblico. É uma crença judaica que eles acreditam que é como se à noite, quando a gente dorme, é como se nós praticamente morrêssemos. Então, quando você abre os seus olhos, você precisa abrir os seus olhos glorificando o nome do Senhor, que Deus te deu mais um dia. Eu não consigo contemplar uma pessoa que acorda de mau humor. Ah, só que acordou com soninho. Ah, acordou com sono. Vai tomar um banho, toma um balde de café. Pronto, a vida aconteceu novamente. Glórias ao Senhor por isso. Amados, eu quero começar essa manhã adorando ao nosso Deus, glorificando o nome do nosso Pai, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel e as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Amém? Pai, louvado, bendito, exaltado seja o teu nome. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero glorificar ao Senhor, Pai. Te agradecer pelo dom da vida. Te agradecer, ó Deus amado, porque mais um dia o Senhor nos deu essa incrível permissão. E o meu pedido nesta manhã, Pai, é que o Senhor nos capacite para vivermos da forma mais profunda esse dia e que possamos em tudo o que fizer sabermos que estamos fazendo para louvar e para glorificar o seu nome. Nos ajuda, Pai, com o espírito de discernimento a fazer as escolhas corretas. Nos ajuda, Pai, com o espírito de gratidão a reconhecer a tua bondade em todas as coisas e que possamos manter os nossos olhos no relatório bom, que possamos manter os nossos olhos na tua promessa sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amados? Bora abrir nossas câmeras, quem puder. Eu sei que na verdade todo mundo pode, né? Uns não querem, né? Então eu vou começar a mudar a fala. Às vezes eu falar assim, quem puder, eu vou falar quem quiser. Que daí a gente tá sendo mais verdadeiro, ok? Salvo algumas situações que às vezes eu sei que a Gabi tá no hospital, né? A Andréia, que de vez em quando tá aqui também, às vezes ela avisa, ó, tô no hospital, a Dani Tescari também, ó, tô no hospital, né? Trabalhando. Aí fica mais difícil abrir a câmera. Amém? A do Rogério e da Ana diz que tá bugada. Entra pelo celular, que daí a gente vê a carinha de vocês. Aquelas uma que encontra jeito, entendeu? A gente encontra jeito. Amém? Queridos, eu quero, para começar essa manhã, eu quero meditar sobre três pequenos versículos que Deus falou muito forte comigo ao longo dessa semana. E eu falo assim que, não pense que é só vocês, gente, mas eu também levo umas chineladas na cara de vez em quando, tá? Não é nem tapa, é a chinelada na cara de vez em quando, tá? Vocês sabem que o João tá lá em Palmas, né? Sábado eles desceram da montanha e assim, o João falou que foi um tempo muito extraordinário, né? Claro que desafios, mas o quanto Deus tem falado com eles, queridos, tem sido assim uma escola. Eles estão muito felizes porque tem sido uma escola muito madura de pessoas que foram para lá sabendo o que querem. E eu quero que vocês entendam que quando a gente abre mão, né? Porque o João abriu mão.
de estar em família, de estar focado no trabalho e de estar aqui com vocês. São 2 semanas que ele abre mão de estar presente de forma mais intensa com vocês também, né? Mas eu quero compartilhar algo com vocês para que vocês entendam e que todas as vezes que vocês virem o líder de vocês ou que vocês nos virem, né, indo em alguma missão, que vocês entendam que vocês também estão semeando, porque vocês também estão abrindo mão da presença dele. E tenham convicção de algo, queridos. Esta semente que está sendo lançada, especialmente nessa escola, ela não ficará vazia. Eu tenho convicção de uma colheita abundante e transbordante sobre a companhia de Daniel, porque a companhia de Daniel também está semeando ao enviar o João para a escola. Amém? Então, que vocês possam aí, na medida do possível, acompanhar também. De vez em quando eu coloco alguma coisinha ali para vocês, mas que vocês possam estar com o coração de vocês gratos e cheio de expectativas, porque eu sei que Deus vai fazer algo muito poderoso. Amém? Queridos, eu quero ler com vocês, então, quero começar, vão ser 3 passagens. Eu quero começar lendo com vocês Provérbios 13 e 12. A gente tá lá no desafio de Provérbios, né? Mas a gente nem chegou no 13 ainda, o 13 é amanhã. Mas Deus falou comigo esses dias. Não, deixa eu corrigir, não foi Deus que falou comigo, né? Eu fui choramingar com Deus, tá? Eu também choramingo de vez em quando, gente. Tá bom? Eu também tenho dessas. Então eu fui lá choramingar com Deus. Deus, olha só, presta atenção. Eu acho que o Senhor esqueceu dessa passagem. De vez em quando a gente quer lembrar Deus daquilo que ele mesmo fez, né? Vocês são assim também, gente? Então, eu fui querer lembrar Deus daquilo que ele mesmo fala, né? E eu fui lá ler para ele, né? Falar, Deus, ó, não sei se o senhor esqueceu, mas está escrito lá em Provérbios 13 e 12 assim, ó. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida. Ô, inocente. Fui lá eu falar com Deus, né? Lá no meu altar secreto. Papai, né? Senhor, não deixa o nosso coração adoecer por causa da esperança que tá, né? Tá ficando tardia. A gente tá esperando tanto pelas promessas do Senhor. E parece que a promessa não vai, não se cumpre. Parece que a coisa assim difícil, né, Senhor? Como que a gente faz? Gente do céu. Vocês precisam entender algo muito profundo. E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Quando você se dispõe a entrar numa disputa com Deus, não quer dizer que você vai perder sempre, não é isso. Porque eu mesmo falei para vocês, né, na semana passada, quando a gente estava ali nas primícias, eu mostrei para vocês que o clamor de Moisés, diante de uma situação ali onde o povo, né, tentou negociar, o clamor de Moisés fez Deus mudar uma decisão. Porque a decisão de Deus para com aquele povo é: eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir esse povo e vou fazer a partir de você um novo povo. E ele fala: não, Senhor, misericórdia, não faça isso. Então ele vai e intercede. E a intercessão de Moisés faz com que Deus mude a decisão dele. Mas às vezes a gente vai interceder em causa própria. E amados, não que a gente não consiga mudar a decisão de Deus, mas nós precisamos entender, e eu acho que esse é o maior desafio quando nós estamos tentando legislar em causa própria. Os nossos olhos são muito limitados, a gente mal enxerga. Ó, tenta olhar aí a ponta do seu nariz. Olha aí, gente, faz aí, ó. Fica todo mundo vesgo e não consegue enxergar. E é isso que Deus vai mostrando pra gente. Minha filha, aquilo que você está me pedindo, ou aquilo que você está insistindo, você está olhando com os teus olhos naturais dentro de um processo delimitado de tempo. Só que você não está percebendo o que eu estou fazendo na eternidade com isso que você está me pedindo. Você não está entendendo o que eu estou fazendo na eternidade com a forma pela qual eu estou te trabalhando. E aí eu falei, ai meu Deus, tá? Tô eu aqui achando que eu tô, né? Tô achando que eu tô assim, bombando, perguntando para Deus sobre Provérbios 13 e 12. Aí Deus vem com aquele amor, com aquele carinho, porque, gente, isso eu preciso, né? Deus, ele normalmente ele é muito carinhoso para com a minha pessoa. E ele começou a me mostrar algumas coisas. E aí eu quero te dizer
aquilo que está lá em 2 Pedro, se você puder abrir aí, 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, no verso 9. E isso me fez uma ficha cair depois de uma conversa que eu tive com a Renata. E aí eu vou contar aqui para vocês, vou ler para depois explicar. 2 Pedro 3:9 vai falar assim, ó, na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Amados, Deus falou tão profundo comigo quando eu li essa passagem, e ali o Senhor trabalhou no meu coração o quanto Deus, ele só libera algo dentro de uma promessa, dentro de uma estação, quando nós nos permitimos, quando ele trabalhou adequadamente os nossos corações, para que aquilo que ele vai liberar sobre bênção nas nossas vidas não nos cause dano, não nos gere aflições, não nos traga prejuízos. E é isso que você precisa começar a questionar hoje na sua vida. Porque talvez você está tendo a impressão de que Deus está tardando algo, quando na verdade Deus está trabalhando no seu coração, no seu caráter. Eu vou falar aqui publicamente uma questão, tá bom? E sei que, né, eu conheço a pessoa, então a Rê é uma pessoa aqui da nossa família que Deus tem trabalhado com ela de uma forma assim extraordinária, profunda. E ela mesma recebeu uma palavra no Profetizando agora, das primícias, acho que foi uma palavra da Thaís, que confirmou através da palavra da Luciana, falando sobre o quanto a Renata tem amadurecido, amadureceu. E é nitidamente, é notável. Gente, Deus deu paciência para mim, né, Rê? Gente, lá no comecinho, meu Deus, mas essa menina, né? Mas ela se permitiu ser trabalhada por Deus. E eu achei tão lindo, porque o João não está participando aqui dos nossos momentos, ele não participou lá das primícias. E ela precisou tomar uma ação essa semana, e aí ela me mandou um áudio e eu compartilhei com o João, e o João mandou falando: Flávia, como a Renata amadureceu. Como a Renata está madura na postura, na fala, nas atitudes. Por que eu tô falando isso para vocês, queridos? Porque talvez se Deus tivesse realizado alguns dos desejos da Renata há 1 ano, 2 anos atrás, ela não estaria vivendo esse processo de amadurecimento. E é isso que você precisa compreender. Que a dor momentânea que você aparentemente sente neste momento da prova pela qual você está passando, ela nada mais é do que um processo de amadurecimento e de purificação do Senhor para com as nossas vidas. E um outro ponto que você precisa entender, eu falei isso ontem no vídeo que eu mandei para as mulheres. Queridos, vocês precisam ter algo muito claro na mente de vocês. Deus não vai quebrar ou passar por cima de qualquer princípio para te abençoar. Por mais queridinho ou queridinha que você possa ser de papai. Se aquilo que você está pedindo para Deus, se a bênção que você está pedindo para Deus, se o clamor que você está fazendo ao Senhor quebra de alguma forma, ou está quebrando de alguma forma algum princípio, ou você está quebrando algum princípio junto a Deus, amados, não tem como. Leiam, quem está em dúvida aí, leiam Provérbios 11. Ali em Provérbios 11, ele vai reforçar a ideia da justiça, que é divina. Então, esta consciência nós precisamos ter. E às vezes o que tem nos impedido de alcançar, de receber algumas bênçãos ou viver algumas promessas é porque nós ainda estamos agindo por uma justiça
própria, a justiça que é do nosso coração. Amém? E aí eu falei, ok, Senhor, eu entendi tudo isso que o Senhor falou, mas meu Deus, Pai, como cansa viver esse processo. Como às vezes é cansativo, exaustivo, a nossa alma realmente fica abatida, né? E aí, Senhor, o que que eu faço com tudo isso? E aí ele falou assim para mim: Pois então, minha filha, vá lá em Mateus 11 e eu vou te dar o remédio para tudo isso que está acontecendo. Então, lá em Mateus 11, no versículo 28 e 29, vai dizer assim para nós: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Amados, essa palavra foi rema para mim. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo a prova, ou quando nós estamos vivendo o processo da prova, é natural do ser humano querer resolver as coisas muito rapidamente, e nós passamos a acreditar que as coisas precisam ser resolvidas pela força do nosso braço, e deixamos de descansar. E aqui o próprio Cristo está nos fazendo uma promessa. Você está cansado? Você está aflito? Você está sobrecarregado? Vem a mim. Venha a mim e eu lhes darei descanso. Mas eu lhes darei descanso onde? Quando você descansar. Deixe que eu te ensine. E aí eu vou te perguntar, meu amado e minha amada, aonde que Deus vai nos ensinar? Aonde que Deus vai falar conosco? No nosso altar secreto. No nosso altar secreto. Então eu quero te fazer uma pergunta, porque um ano novo começou. E eu tenho convicção que, assim como eu, você tem expectativas para que esse ano seja minimamente diferente do ano anterior. Mas eu vou te fazer uma pergunta: quanto de tempo você realmente está investindo na presença do Senhor? Não por barganha. Não para que, Senhor, ó, eu tô fazendo isso, tô aqui, meu altar secreto, e eu tô orando, e aí eu tô jejuando, Senhor, abra as portas, abra as comportas. Não. Sua oração não pode mais ser essa. A sua oração tem que ser: Senhor, eu estou aqui no meu altar secreto, eu estou jejuando, eu estou orando, para que o Senhor me ensine. Eu preciso ser manso como o Senhor. Eu preciso confiar como o Senhor. Eu preciso entender os processos na minha vida como o Senhor tem feito. E aí há uma promessa: eu vos aliviarei. Amados, só tem um lugar nesta terra. Quando você está vivendo uma prova, quando você está vivendo um desafio, só existe um lugar nesta terra onde você vai encontrar o verdadeiro alívio, o verdadeiro descanso. É nos braços do Pai. Então, meus amados, nós vamos continuar batendo na tecla. Vou falar aquilo que eu falei para Marta, né? Marta é um arquétipo fundamental nas nossas vidas. E eu falei isso para Marta na terça-feira. Marta, a pessoa de Marta, ela é fundamental. Mas no meio da prova, o que vai fazer diferença é a nossa posição de Maria, que é a posição de fazermos a melhor escolha de estar na presença de Deus. E eu quero te convidar a viver esse nível de elevação, porque isso de fato, é a maior aprovação que você pode ter. Olhar a tempestade acontecendo do lado de fora e saber que dentro de você há paz, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém, amados? Eu quero orar com vocês para que a gente possa adorar, e eu quero já pedir para que vocês se mantenham nessa conexão com o Senhor, porque depois do louvor, antes da palavra, tá, Marcelo? A gente vai fazer aqui, levantar um clamor pelo nosso irmão Daniel, porque nós precisamos orar pela vida dele, e esse é o nosso papel aqui como família. Amém? Pai, obrigada, Senhor, porque é tão lindo ver como o Senhor tem paciência conosco.
Aqui Pedro já está falando isso, porque o Senhor tem paciência. Porque eu sei que se o Senhor não tivesse paciência, muitas dos nossos lamúrias e questionamentos, talvez nós já teríamos sido consumidos como o povo foi consumido no deserto. Mas não. O Senhor se mantém paciente, o Senhor entende as nossas dores, as nossas aflições. E obrigada, Pai, porque o Senhor vai nos ensinando na jornada. O Senhor faz com que realmente a gente compreenda os processos que estamos vivendo. E eu quero te louvar, Pai, porque são esses processos que nos aproximam de Ti. Pai, que nessa manhã o Senhor fale de forma ainda mais profunda com cada um de nós e que possamos nos lembrar, Pai querido, de celebrar, de agradecer e de nos render, Pai, a Ti e de fazermos a melhor escolha. Sabermos que a finitude dessa vida, o materialismo dessa vida, que tem consumido muitos, ele passará. Mas a tua presença, aquilo que nós temos semeado na eternidade, essa colheita, Pai, será abundante para aqueles que creem. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor receba esse louvor como um aroma suave às suas narinas e que possamos fazer desse dia um dia tremendo na tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados. Quero passar a palavra para a Renata, que vai nos conduzir agora na adoração. Oi, bom dia, Flávia. Oi, Juliano. Juliano. Oi. Eu só queria dar uma palavrinha, pode ser rapidinho, 2 minutos. Sim, Mediante a tudo isso que você falou, Flávia, o pessoal aqui tem que entender que se não for puro de coração, não adianta nada o jejum, não adianta nada você se ajoelhar, orar, porque senão você vai se destruir e não vai conseguir o teu objetivo. Então, a pureza do coração é o principal fato de tudo isso aí. Tinha um soldado chorando muito na porta da entrada para ver o presidente da República. Chorava porque não conseguia entrar e falar com o presidente. Aí chegou um menino e falou: "Por que você está chorando?" E ele falou: "Eu não consigo ir até o presidente conversar com ele." O menino pegou na mão dele e atravessou o portão. O primeiro portão, nenhum soldado parou. Continuaram andando, passaram pelo gramado, todos os soldados olhando e ninguém parou aquele homem e aquele menino. Chegando na porta para entrar onde está o presidente, os soldados próximos ao presidente, ninguém parou nada e só olhando os dois entrando. Aí o piazinho chegou até o presidente e falou: "Pai, esse homem quer falar com você." Moral da história: quando você vai diante de Deus e pega na mão dele, ninguém vai parar você. Então eu precisava dar essa palavra e ter pureza de coração. Amor, por amor e com alegria, né? Que a gente possa abrir mão das coisas, permitir que Deus haja na nossa vida, porque não é nós, né? É sempre Ele, é por Ele e para Ele que a gente vai fazer todas as coisas. E eu estava conversando com a Flavinha essa semana e eu falei para ela, né? Tem uma frase de um rapaz de desenvolvimento humano, na verdade é a esposa dele que fala e faz muito sentido. E eu falei para ela, quando no desafio de Provérbios, o Provérbio 6 foi um tapa na cara, um soco no estômago, né? Me faz refletir até hoje. E a frase é assim: tudo que tem que ser feito merece ser bem feito. Que nós possamos ter os olhos bons e que tudo, e a partir daí, tudo que eu estou fazendo é como se eu estivesse fazendo para Deus, é como se Deus tivesse pedido para mim. Até para pegar um copo d'água, sabe? Tipo, vai lá pegar um copo d'água. Eu estou fazendo com amor, como se fosse para Deus. E eu quero convidar vocês também que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito, que nós possamos, tudo que nós formos fazer essa semana, que a gente olhe com os olhos bons, não reclame, e como se fosse para Deus. Amém? Passar. amém. Amém, amados. Falei para vocês que nós íamos levantar um clamor pela vida do Daniel.
mas só para reforçar a profundidade dessa canção. Entenda algo. Tem pessoas que vão falar assim: ah, não, mas eu não estou gastando tempo com Deus, eu estou investindo. Quem é que pensa assim? Ah, não estou gastando, estou investindo. Só que eu quero dizer algo para você. Quando a gente investe tempo com Deus, a gente tem um objetivo. Porque o investimento é porque ele vai te trazer lucro. Então, quando você diz assim, ah, eu estou investindo, é porque você está olhando aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então, você está visualizando o lucro daquilo, a recompensa que você vai ter no depois. Agora, quando você fala assim, eu estou gastando tempo com Deus, é porque você sabe que Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele quiser, Ele não faz. E Ele não muda o caráter dele se Ele faz ou se Ele não faz. Porque Ele é Deus. Amém, amados? Cadê a Renatinha? Tá aqui? Eu vou destacar, eu vou me destacar. Cadê, gente? E vou destacar a Renatinha aqui também, porque a Rê, como uma só carne do Daniel, vai estar aqui representando ele, ok? Para que nós possamos, nesse momento, levantar esse clamor pela vida do Daniel. Daniel passou um susto, e eu costumo dizer que quando Deus nos permite viver alguns sustos, é só porque Ele está querendo nos chamar a atenção. É aquela coisa assim, filho, ó, eu vou, eu vou dar uma estremecida aqui, mas vai ser só um susto. É como já aconteceu com vários de nós, já aconteceu com o Marcelo Guarizi, já aconteceu com a Rose aqui, né, nas questões da saúde. Então, já aconteceu com outras pessoas, mas algo eu tenho convicção no meu coração, né? Daniel tem promessas tremendas, Renata também, e são um casal que Deus tem cuidado, levantado, mas de alguma forma Deus está dizendo assim: olha, olha um pouquinho mais para mim agora, porque eu quero cuidar de vocês. Amém? Ele teve. Rê, você pode explicar um pouquinho o que que é que aconteceu com o Daniel? Daí acho que você vai saber falar melhor. Posso. Bom dia, pessoal. Na noite da sexta, de sexta para sábado, o Daniel acordou, deveria ser umas 2 horas, com uma dor no peito, dor no braço, eu não sabia dizer muito bem, e aí me pedindo uma medicação para dor. Só que quando ele descreveu o que era, eu falei, não, não vou te dar medicação, eu vou te levar para atendimento, porque como eu sou da saúde, eu falei, pode ser infarto, né? Então, peguei Daniel e levei para a UPA. E aí, lá na hora do eletro, ele até piorou, enfim, teve vômito, náusea, aí eu preocupei mais, fez tudo, coletou enzima, fez todo o protocolo que teria que fazer. A minha preocupação maior no momento é porque o eletro dele tinha um traçado normal, mas ele tinha uma frequência de 46, que é muito baixa, em especial para um homem. Então, mas naquela noite não colocaram ele em sala vermelha, não colocaram em monitor, não colocaram nada. Eu fiquei a noite toda com ele. Pela manhã, quando trocou a equipe, a médica avaliou e falou: não, é mais seguro colocar o Daniel na sala vermelha. E ele foi para a sala vermelha, e aí, diante de todos os exames que foram feitos durante o dia, a princípio foi uma síndrome coronariana, não chegou a ser um infarto. É uma síndrome coronariana, porque toda vez que ele sente dor, faz o eletro e aí muda um pouquinho o traçado, mas não teve um traçado de infarto. Ele continua em observação. Ontem, durante o dia, teve ainda 3 episódios de dor. A médica mudou toda a medicação, entrou com um protocolo como se fosse infarto mesmo, com relação às medicações. E da tarde para a noite, até hoje de manhã, Daniel não teve mais dor, mas ele continua em observação para avaliar se realmente ele vai ficar um período sem dor e definir como é que vai ser, que ele provavelmente tem que fazer mesmo um cateterismo, para avaliar como é que estão as artérias lá do coraçãozinho dele. E aí precisa fazer. O CAT só vai definir se vai ser a nível de internação, depende do comportamento do organismo dele, ou se vai ser a nível ambulatorial, que aí a gente vai para o processo. Mas o que eu conversava já com o Daniel desde a nossa saída do encontro de casais é a preocupação dele não cuidar da saúde, dele ficar protelando, enfim,
né? Então, assim, é o que a gente estava falando realmente, que assim, é óbvio que eu, enquanto esposa, eu preocupo, né? Quando eu vejo uma frequência de 44, eu preocupo, óbvio. Ontem eu chorei mesmo, mas assim, eu tenho a compreensão de que talvez seja os tapinhas que a gente precisa ter mesmo para talvez ele sentir um pouco também que assim, não é Renata com a neura dela da saúde, não é a Flávia falando enquanto líder espiritual, não é nada disso. É ele sentindo realmente que ele precisa desacelerar um pouco, ele precisa olhar para ele, né? Mas não é fácil, não. Amém. Não adianta, né? Quando a gente, às vezes Deus ele usa pessoas para falar, às vezes Deus usa algumas situações, às vezes Deus vai falar conosco de uma forma um pouco mais tete a tete, né? E é o que eu senti quando eu vi a mensagem da Renata, na hora eu já mandei para ela. Falei, Rê, descansa seu coração, porque é só um susto. Mas às vezes Deus vai permitir a gente viver esses sustos, porque no susto a gente dá aquela cortada, né? A gente fala assim, epa! Agora eu preciso realmente olhar para isso, porque senão a coisa pode ficar um pouco mais séria. Amém? Queridos, eu quero que, especialmente aqueles que conhecem o Daniel, quem não conhece, que você possa ir no seu coração, né? Olha para Renata, que ela está aqui representando ele, mas especialmente quem conhece, eu quero pedir para que agora, nesse momento, você possa entrar realmente em intercessão, porque nós vamos levantar esse clamor pela vida dele. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, como igreja, Pai, como corpo de Cristo, nós estamos reunidos agora, Pai amado, nesta manhã. E queremos agora, Senhor, diante do teu trono, diante do teu altar, diante dos anjos, principados e potestades, Pai amado, levantar um clamor pela vida do Daniel. Deus, eu creio que ele está na palma das tuas mãos e como a tua própria palavra nos diz, que nenhuma única folha cai de uma árvore sem que o Senhor permita. Então nós sabemos, ó Deus querido, que o que houve com Daniel na sexta foi uma permissão do céu. Mas o que nós te pedimos agora, Pai, envia um anjo especial para poder fazer todo esse processo, Pai, de limpeza, de tirar, ó Pai querido, qualquer empecilho, qualquer obstrução que possa ter em qualquer veia, em qualquer artéria, e que nesse momento, Pai, o Daniel seja visitado pelo Senhor ali naquele hospital, e que ele receba, Pai, do céu, uma certeza, uma convicção de que é o Senhor quem está no governo e no controle da vida dele, e que aquilo, Pai, pelo qual ele precisa ser despertado nesse momento, haja agora um despertamento, ó Deus querido, mas que a saúde dele seja preservada, que o vigor físico seja preservado, Pai. Cuida da mente, cuida das emoções, cuida do coração físico e emocional, Pai amado, para que ele entenda aquilo que o Senhor está chamando a atenção dele nesse momento, mas que ele possa se sentir guardado e respaldado. E de igual forma, Pai, eu quero colocar a vida da Renata diante do Senhor, que o Senhor mesmo, Pai querido, a sustente e a console, e que ela possa se manter firme, convicta, Pai, de que são para esses momentos que nós somos treinados, mas que a fé deles, o olhar para o relatório bom, Pai, é o que vai trazer a verdadeira vitória para a vida deles. Deus, eu declaro em nome de Jesus uma restauração completa. Eu restauro, Pai querido, um processo tranquilo, Deus amado, e que o Daniel, Pai amado, já foi despertado, já foi despertado. Então que o Senhor apresse, Pai amado, essa recuperação, essa restauração, para que em breve ele mesmo possa estar aqui junto conosco, dando o testemunho de cura e de vitória na vida dele, Pai. É o que nós te pedimos juntos como teu corpo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Rê. Manda o nosso abraço, o nosso amor para o Daniel. Seguimos em oração, ficaremos aqui em oração e qualquer notícia que você tiver, você vai nos avisando para que a gente possa. Eu já tinha mandado para intercessão, né? Então a intercessão já está orando especificamente por ele, mas daí qualquer notícia você vai nos avisando, que daí a gente ora de forma mais específica também, tá bom? Quero passar a palavra agora para o nosso querido pastor Marcelo. Shalom, shalom.
Estão me ouvindo? Ótimo. Perfeitamente. Obrigado. Então vamos lá, não é? É um prazer estar com vocês. Bom dia para todos. Shalom, shalom. Que da hora poder aí trazer nessa manhã maravilhosa uma palavra do Senhor para nós todos. Obrigado pelo vozeirão, né? O vozeirão também fica meio tenso aí nessas aí, viu? A gente fica, quando a gente se vê lá naquela escala lá, a gente já começa já o coração a palpitar mais, né? Mais rápido e assim por diante. Não importa quanto tempo a gente tenha, pessoal. A gente sempre tem um limite. Deus ele é ilimitado, mas nós temos um limite. Então, queridos, é um prazer estar com vocês. Vamos passear no livro de Mateus. Doutora Dani Tescari, a gente já está passeando em Mateus e Deus falou para mim, ou Deus colocou no meu coração para falar sobre um cara do livro de Mateus. Mas antes de falar sobre eles, ontem estava assistindo um filme com a Rose e assim, o filme ele retratava um conflito no Oriente Médio que estava acontecendo. Estão me ouvindo ainda, né? Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? E nesse filme, algumas pessoas foram sequestradas, capturadas e foram mortas em alguns casos. Enquanto isso ocorria, enquanto isso ocorria, nós víamos outros cenários acontecendo na vida das pessoas. Por exemplo, a Renata, ela estava num cenário, a Renata Correia, né? Um cenário bem difícil, um cenário de preocupação. Mas ao mesmo tempo que a Renata estava nesse interim de preocupação, confiando em Deus, algumas pessoas estavam jogando bola, algumas pessoas estavam passeando no shopping, algumas pessoas estavam fazendo compras na praia. E assim, a realidade de cada um, ela é bem diferente uma da outra. E nesse filme, enquanto as pessoas estavam sendo apanhando lá, presas, sendo torturadas, sofrendo pra caramba, algumas pessoas se passavam num supermercado fazendo compras e outras assistindo um jogo de basquetebol americano, curtindo bastante. Então eu quero que você pare para pensar os cenários da vida de cada um. Enquanto nós estamos aqui, a vida por aí está acontecendo. Quem lembra da guerra da Ucrânia com a Rússia? Quem lembra? Quem lembra da guerra Israel e a Palestina? Vocês estão lembrando disso tudo que está acontecendo lá fora? Ou será que os nossos problemas, né, o que nós estamos passando, as dificuldades, sejam elas financeiras, seja familiar, seja emocional, será que as dificuldades que estamos passando criou para nós um mundo paralelo que nos fez esquecer do mundo, do que está acontecendo no mundo? Será que o que nós estamos vivendo, a Renata Correia está enfrentando essa dificuldade toda? Acredito muito que ela está crendo em Deus, crendo que realmente é um mover do Senhor na vida dela, porque se a Renata Correia agora, ela entrar no mundo, se fechar em um mundo, né? Daniel está com essa situação toda, e ela se fechar nisso, ela esquece do restante do mundo. Mas existe um restante do mundo que depende muito da Renata Correia. Existe um trabalho, existem pessoas, existem conquistas, existem tantas coisas. O que eu gostaria agora com vocês, queridos, é de que nós parássemos para pensar um pouquinho, não só nos problemas que estamos enfrentando. Quem está enfrentando problema, levanta a mão aí, por favor. Quem está com dificuldade, algum problema, quem está realmente se sentindo no mundo, né? Você entrou no mundo com os seus problemas. Eu acredito que todos nós, queridos. Mas se você se calar, mas se você se fechar, a vida ela vai parar. Se o seu problema é financeiro e você entrar nessa crise, nessa pandemia financeira, o seu mundo vai parar ao redor de você, porque você só vai ficar pensando
nesse seu problema. Tá? Eu achei interessante uma fala do Pablo Marçal, quer você admire ele ou não, não vamos entrar nessa discussão, que cada um tem o seu gosto. Ele falou assim, olha, tem muitas pessoas que estão presas, muitas pessoas que já morreram, muitas pessoas que estão em muitas dificuldades, porque você não abre a sua boca para falar, porque você tem vergonha, porque você tem medo e porque você tantas coisas, queridos. Ele falou assim, por causa de vocês, estas pessoas estão nessa situação. Independente, Márcio Barbosa, independente da sua situação, seja ela boa, seja ela ruim, a sua boca precisa ser aberta para falar das coisas de Deus. A sua boca precisa ser aberta para sair dela coisas que venham edificar as pessoas. Então, se você, Mirela, nesse vai e vem entre Rio e São Paulo, né, que você está nesse movimento pendular, né, Mirela? Rio, São Paulo. Se nesse movimento de Rio, São Paulo, você só pensar em Rio e São Paulo e não pensar numa questão macro de pessoas que dependem de você, muita gente vai se perder nesse mundo. Então é importantíssimo que vocês, por exemplo, o Eduardo Magno, esses dias atrás, tirou umas férias maravilhosas. E a gente ficou muito feliz por tudo que você, Eduardo, e a Ellen viveram. Nós ficamos muito felizes. Porque lá naqueles lugares que você foi, eu tenho certeza absoluta que quando você pisou lá, Deus pisou junto com você. Deus pisou junto com a Ellen. Eu tenho certeza absoluta que a unção que há em vocês, eu tenho certeza absoluta que essa unção acompanhou vocês e foi liberado naqueles países que vocês foram. Eu tenho certeza absoluta. Deus não levou vocês para a realização só de um sonho. Deus realizou, né, além do que vocês foram fazer. O Espírito Santo fluiu, curas foram realizadas por onde vocês passaram. Então, amados, o que eu quero dizer com isto tudo, que eu ainda não comecei a mensagem, é que o mundo está circulando, as coisas estão acontecendo no mundo, e se você se fechar em um mundo de crise financeira, crise familiar, crise emocional e tantas outras coisas, crises de doenças, se você se fechar nesse mundo, o mundo se fecha para você. Então, assim, né? Cada um dentro do tratamento que Deus está dando. Vamos pensar assim, ó, Deus está tratando com cada um de nós. Quando a Renata começa a testemunhar e a gente acompanha o crescimento da Renata Castro, quando a gente vê a evolução dela, mas ela está tomando uma chicotada nas costelas também, filho. Ela está levando uma cruz aí que se a gente, que nem foi pregado esses dias atrás, se não aparecer um sirineu na vida dela para ajudar a carregar essa cruz aí, fica meio difícil as coisas. Então é importante, Renata Corrêa, que você entenda, tá? Que nesse contexto de luta que você está enfrentando, pessoas vão se levantar para te ajudar a carregar essa situação toda com você. Você não está sozinha e ninguém aqui conosco está sozinho nesse contexto todo de vida, tá? Então agora sim, não se esqueça, uma guerra está sendo travada em várias partes do mundo e muitos de nós estamos, sabe como? Com mimimi, por qualquer coisa, a gente se fecha no nosso mundinho e vê só o nosso umbiguinho. E tem uma guerra acontecendo, pessoas sendo sequestradas, mortas, né? Países aí realmente estão num conflito terrível. Então não deixe, porque eu não posso deixar o meu problema tirar realmente a realidade do meu papel nesta terra. Então, dentro desse contexto, Deus ajude cada um de nós aqui, queridos. Que Deus te ajude. Se tá bom, glórias a Deus e aleluia. Se não tá bom, glórias a Deus e aleluia também, queridos. Amém? Como alguém falou aí, daqui um pouco tudo isso passa, daqui um pouquinho a gente ri de toda essa situação, mas enquanto isto não acontece, não olhe só para o seu umbigo, não. Tem gente que precisa ouvir algo que você precisa falar. Amém?
É que nem a palavra de Deus fala assim, ó, os gentios, as pessoas que não conhecem Deus, elas estão esperando de uma forma ardente a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Ah, eles estão olhando para o próprio umbigo. Não, eles entraram no mundo do problema deles. Então, queridos, as pessoas estão esperando um movimento teu para elas também se movimentarem. Se você que é a igreja e eu sou a igreja, se nós pararmos, eles param também. Na verdade, eles já estão parados esperando o nosso movimento. Então, ó, se movimenta aí. Como a Rose sempre fala, Deus é movimento. Para estarmos aqui, queridos, hoje com vocês, tivemos que sair da nossa casa, que a internet só ia voltar mais tarde, e nós estamos em outra casa, numa dependência de Wi-Fi de outras pessoas. Então, para tudo acontecer, a gente tem que fazer um movimento. A Rose falou: avisa o pessoal que não vai dar, que a internet só vai voltar amanhã. Eu falei: não, vamos fazer um movimento, a gente vai ter que fazer esse trem acontecer. Esse trem tem que se movimentar, queridos. Tá? Se você falar, não, acabou a internet, eu não vou fazer mais nada. Então, parou a vida, você ficou parado e pessoas pararam. Amém? Então, vamos seguir em frente. Estamos juntos. E juntos conosco está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos para Mateus, tá? Mas eu não vou pedir para você abrir o tema desta nossa conversa. Então, se alguém puder colocar aí no chat, por favor. Aprendendo com Pedro para não errar como ele. De vez em quando a internet vai dar uma oscilada, tudo bem? Aí a gente chega junto. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Acho que é isso. Obrigado. Então, mais uma vez, ó. Aprendendo com Pedro para não errar como ele. Combinado? Então, queridos, a gente se baseia no erro dos outros para não errar. Então, queridos, eu começo a falar de Pedro em Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus 4, versículo 18. Vou fazer um Tá movimento para bom, ver se está certo, tá? Então, tá ó, estou bom. me movimentando, eu preciso se movimentar para que a palavra possa circular, tá bom? Aprendendo com Pedro para não errar como ele. Então, estamos nesse segmento, tá? Então, tive que fazer um movimento para poder a gente continuar. Mas quem é Pedro, né? Esse movimento para saber quem é quem. Pedro era um empresário. Perfil desse cara. O perfil de Pedro, ele era comunicador, então Deus ia usar ele nessa parte de comunicação. O temperamento de Pedro, você sabe como é que era, né? Pedro era um cara virado nos 70, mas Deus chamou o cara daquele jeito mesmo, tá? E eu achei interessante que Deus te chama e Deus me chama desse jeito que a gente é mesmo, viu, queridos? Com defeitos, sem defeitos, tá? Com tudo que você é, essa bagagem toda, mas no decorrer da caminhada as coisas elas vão sendo deixadas de lado, estão entendendo? Ótimo, vamos lá. Pedro, cara sanguíneo, sangue nos olhos, Deus ia usar ele do jeito que queria, e no caminhar da carruagem Deus ia mudando, e assim é conosco também. Dani 20, é assim desse jeito conosco também. Deus, ao nos chamar, ele já sabia quem nós éramos e sabia o que nós teríamos que deixar no meio da caminhada. E, no decorrer da caminhada, estamos deixando. Eu acho interessante uma passagem em Marcos, capítulo 10, 28 ao 30. Marcos 10, 28, 30. Pedro vai questionar Jesus sobre a questão assim, mas nós, Senhor, nós deixamos tudo, vamos receber. E Jesus, e você, querido, que está aqui com a gente hoje, eu não sei o que você tem deixado desde que Jesus entrou na sua vida. O que eu sei é que eu deixei muita coisa já para trás, e eu tenho muita coisa para ser deixada também. Tá? Mas Pedro questiona, mas Senhor, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos o nosso trabalho por amor ao Senhor, e o que a gente vai receber? Então Jesus, em Marcos 10, 28 ao 30, ele vai falar de tudo aquilo que as pessoas receberão nesta vida por ter realmente deixado muitas coisas de lado e também ter deixado muitas coisas de lado, e também nessa vida, e também receberá a próxima vida eterna. A vida eterna ela receberá. Então, queridos, se você recebeu Jesus,
se ele te chamou, eu tenho certeza absoluta que no meio da caminhada ele vai tirar de você tudo aquilo que precisa ser tirado, ok? Eu tenho certeza absoluta que esse movimento vai acontecer. Então, estou subindo aqui de novo para outra sala. Vamos ver o que vai dar aqui. E glórias a Deus e aleluia. Ótimo. Se vocês não estão me vendo, eu vou ficar de pé, que eu estou me sentindo mais à vontade de pé. Então, vamos passear agora uma odisseia sobre o que Pedro fez, tá? Jesus vai curar a sogra de Pedro. Imagina que quando Jesus chama Pedro, Jesus começa um processo de ensinamento na vida dele. Então, Jesus vai ensinar, assim como Jesus está ensinando Renatinha Castro. Jesus está te ensinando. Valda, Jesus está te ensinando. Esse processo todo que está acontecendo na vida de todos nós, pense assim que é um ensinamento de Jesus para as nossas vidas. E nesse processo de curar, acontece, né, depois de Pedro estar preparado, tecnicamente estava preparado, mas não, né, com todas as armas possíveis. Então pense assim, quando Jesus ensina algumas coisas para Pedro, quando Jesus ensina algumas coisas para Pedro, ele vai separar de 2 em 2 para ir pregar o evangelho. Por isso que a gente não pode andar sozinho, queridos. Nós não podemos estar sozinhos nessa vida. Renatinha, você imagina só, Renata Castro, você imagina só, você nessa pressão que veio sobre as suas costelas, se você estivesse sozinha. Se imagina se você estivesse passando pelas crises que, né, pelas dificuldades que você passou, se você não tivesse um apoio de tanta gente que a gente vê você andando, seria fácil para você? Não, com certeza não seria fácil. Assim como esse processo que a Renata também, o Daniel está passando, não é fácil. Sozinho, pessoal, é muito difícil. Por isso que a Bíblia fala que é melhor que sejam dois. Porque se um der uma vacilada, o outro segura na mão e vamos em frente e vai dar tudo certo, tá? Uma andorinha só não vai fazer verão, queridos. Não adianta querer ser ermitão. Às vezes eu sei que é do temperamento, do comportamento de algumas pessoas andarem sozinhas. É um pouquinho do meu perfil andar sozinho, mas eu sei que sozinho eu não vou conseguir chegar lá. Então Deus, Jesus, ao discipular, queridos, tudo que vai acontecer na sua vida é no meio do discipulado, queridos. Então não pense que você vai passar pelo que vai passar sem instrumentos ou armas para te ajudar a guerrear, a suportar essa pressão toda. Cris Pereira, não pense que isso tudo que acontece com você ia acontecer sem você estar sendo discipulada. O próprio Deus está te discipulando, o próprio Cristo está discipulando você. Além da companhia de Daniel que te discipula, além de você que tem o seu discipulado pessoal, tá? Isso tudo vem sobre nós na medida do discipulado que nós estamos passando, tá? Então, assim, fiquem firmes. Então, quando Pedro já estava discipulado, Jesus vai mandar ele e os demais de 2 em 2 para ir pregar o evangelho, para ir expulsar os demônios, para ir curar os enfermos e para fazer tantas outras coisas mais. Agora eu imagino só, o mestre Alex está ali junto com a Lídia, a esposa dele. Imagina agora, né? Se o mestre Alex e a Lídia, Deus falasse para ele assim, Alex e Lídia, vocês vão lá para o Rio de Janeiro e lá vocês vão pregar o evangelho, vão expulsar os demônios, vão curar os enfermos, vão ressuscitar os mortos. Qual que seria a reação da Lídia e do Alex? Mas, Senhor, se a gente está preparado para tudo isso aí, Senhor, agora eu quero que você imagine só quando Jesus manda de 2 em 2, eles não tinham todas as bagagens necessárias para pregar, para fazer tudo aquilo. Sabe o que eles fizeram? Eles meteram a cara. Eles foram lá, aprenderam na raça, aprenderam e fizeram aquilo que viram Jesus fazer. Então, queridos, agora vem uma passagem da Bíblia onde Pedro, depois de passar pelo discipulado, vocês sabem da história dele, que ele vai andar nas águas, queridos. Aqui alguém já andou nas águas e não afundou? Infelizmente, alguns aqui estão Ainda afundando não. sem pisar na água.
Flavinha, você falou alguma coisa, eu não entendi. Falei que ainda não, que em nome de Jesus Ainda não, oraremos. ainda não, Flavinha, é isso mesmo. Ainda não. Mas, Renata Castro, você acha que Jesus ia te fazer sair de um barco onde uma tempestade, você tem passado tempestade, Renata? Eu vou te falar, viu? Você está andando sobre as águas, Renata, sem você saber, Renata Castro. Você está sendo um Pedro da vida, viu? Porque se a turbulência da maré não está te afogando, Renata, é porque você está andando sobre as águas. Então, amigo, você que está aqui com a gente, vai chegar a sua hora de andar nas águas, sobre as águas. Se você não está andando sobre elas, é porque ainda o mar para você está bem tranquilo. Mas se prepara que esse mar vai ser agitado pelo Senhor mesmo. A Renata do Daniel, ó, Deus está fazendo você agora, você saiu do barco e você começa a andar sobre as águas. E nessa hora, Renata, não tire os teus olhos de Jesus. Jesus falava para Pedro: olha para mim, não olha para as águas. Olha para mim, não olha para tudo isso que está acontecendo ao seu redor. Por isso que eu falei para vocês, se você ficar olhando o que está acontecendo ao seu redor, você e eu vamos afundar Rafael Campos com essa serenidade toda, hein? Se você não fixar os seus olhos em Jesus, você vai afundar. Então, essa experiência de Pedro foi algo extraordinário que serve para você hoje. Meu amado, se você está vivendo uma tempestade, como nós estamos vivendo algumas tempestades nas nossas vidas, olhe para Jesus. E se você começar a afundar, clame a Ele, porque senão é só Ele pode se socorrer no meio dessa tempestade toda. Então, Pedro passa por essa etapa na vida dele, e glória a Deus, aleluia. E você que está aqui conosco também vai passar por tudo isso e vai dar glória a Deus e aleluia também. Amém? Glória a Deus e aleluia. Isso aí, ele merece glória a Deus e aleluia, tá? Queridos, ele anda sobre as águas. Em Mateus 15:15, ele vai pedir uma explicação sobre a questão, né, uma crença judaica que havia entre eles, né? Os judeus questionaram ele: por que que vocês não lavam a mão quando vocês vão se alimentar? Aí Pedro foi falar com Jesus, né? E Pedro falou: mas por que que isso acontece? Aí Jesus ele vai falar o seguinte, queridos: não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca do homem. Isso contamina o homem. Então, queridos, o que que tem saído da sua boca? Hein? Eu imagino só. Vamos pegar outra pessoa, que eu já falei de algumas pessoas que estão nessa minha tela aqui. Eu vou para outra tela agora para falar com outras pessoas, hein? Isso. Vou falar com a Ellen. Oi, Ellen. Tá bem? Imagina só, Ellen. Você, né? Você nessa situação toda foi lá para aquele lugar maravilhoso. Deus abençoou vocês ricamente. Você imagina só se da sua boca começasse a sair palavras que fosse afetar o universo todo, Ellen, né? Porque tem gente, pessoal, que não se satisfaz com nada. Tem gente que tem tudo, não se satisfaz com nada. E começa a praguejar tanta coisa. Você imagina só. E a Bíblia fala, não é o que entra na boca do homem que contamina. Queridos, a Bíblia fala, se nós bebermos alguma coisa mortífera, se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Isso quando você dá graças, né? Isso quando você não é um glutão, um beberrão, e não agradece a Deus nem pelo alimento que está comendo, não é? Então, assim, mas quando você dá graças a Deus, agradece pelo alimento. Quando você vai ingeri-lo, ele está abençoado esse alimento, querido. Toda macumba, toda feitiçaria, todo oi gordo, todo veneno que poderiam ter colocado no seu alimento, quando você dá graças,
Isso tudo é quebrado, querido. Entrou, abençoou, que delícia, maravilha, e é isso. Eu estou num jejum de açúcar já faz uma semana, quase que eu tive um treco. Gente, meu Deus do céu, cara, no segundo dia sem açúcar eu achei que eu fosse morrer. Foi, eu achei que eu fosse morrer no segundo dia. Foi a mesma coisa lá no Monte do Limpão, 7 dias no monte lá. No segundo dia a morte veio me confrontar e eu dei um chute nela e continuei vivendo. Passei 7 dias lá no monte sem comer. Gente, nesse segundo dia de jejum de açúcar, eu quase que eu morro. Falei, Jesus, cara, passou pressão, sei lá o que aconteceu, me deu um sono terrível. Falei, Jesus, tenha misericórdia. E o café, gente, não estou tomando nem café com leite, não estou comendo doce. Gente, eu estou numa abstinência que vocês oram por mim, viu, gente? Ora por mim, porque o negócio está feio pro meu lado. Eu estou numa tremedeira aqui, Renatinho? Está feio o negócio pro meu lado, gente. Eu nunca fiz um jejum tão difícil na minha vida como eu tirar açúcar. Então, queridos, o que tem saído da sua boca? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. A nossa situação, ela tá bem difícil. A gente está falando o tempo todo, vai dar certo. A gente vai conseguir. Tá? A gente não está reclamando da situação que estamos passando, mas a gente está declarando coisas que realmente podem influenciar o universo a nosso favor, querido. Porque se você ficar falando o que não deve, o que se sair da sua boca palavras que não deve, você e eu estaremos no bico do corvo, gente. Eu começo a declarar algumas coisas, pode estar difícil, o Daniel está lá, né? Eu não sei se o Daniel está internado ou não. Está lá, se a Renata não abrir a boca dela e falar, meu Deus, o Senhor está no controle, o seu Daniel é teu servo, né? O Daniel é ungido do Senhor. Se ela não declara isso, querido, piora o quadro dela. Se a Renata do Daniel começar a falar assim, nossa, que vida é essa? Que situação é essa que eu estou passando? Senhor, cadê o Senhor? Se a Renatinha começar a falar essas coisas, não só o quadro dela piora, mas o quadro do Daniel também. Então a gente tem que, da nossa boca, querido, o que contamina o homem é o que sai da boca dele, o que tem saído da sua boca. Então policia a sua boca, coloca uma trava na sua boca, para que você, né, se não vai falar coisa boa, não fale nada. Não fale nada dos seus filhos, pode ser o que for o seu filho, pode ser o que for, né, o seu marido, a sua esposa. Não fale nada contra, porque se você fala contra, piora mais a situação, querido. É essa dimensão que você tem que ter. Então Jesus vai ensinar a Pedro: Pedro, não é o que entra na boca que contamina o homem, é o que sai da boca do homem que o contamina. Então que da sua boca possa sair palavras que venham ser lançadas no universo e venham assim ser bênção para você. Amém? O que sai da boca diz do que o seu coração está cheio. É verdade, Márcio, tá? Então tem gente que está com tanta raiva dentro do coração, tem gente que está tão irada com as circunstâncias da vida que só ventila da boca dela coisas que venham atrasar a vida das outras pessoas. Então pense bem no que está saindo da sua boca para não ter problema, tá bom? Eu vou passar para uma outra parte aqui. Uma outra passagem assim, né? Eu não sei, Dani Vinte, eu gosto de citar nomes, tá? Depois eu fico na boca do povo aí, tá? Sou o primeiro a ser escolhido quando eu escolho vocês, tá bom? Dani Vinte, eu não sei se você, nas situações de vida que você passa, você consegue reconhecer que Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio no mundo, aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que te amou de tão grande maneira, né? Eu não sei se você, na hora dos problemas, eu não sei se você, Dani Vinte, na hora que você está com seus amigos, se você realmente fala, eu sou de Cristo. E quem é Cristo para você? Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Eu não sei, porque Pedro, quando as pessoas perguntaram, né? Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Aí uns falam os profetas, Isaías, Jeremias, Elias e assim por diante. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro é aquele cara, né, entusiasta que quer se colocar na frente de todo mundo. Pedro se lascou pra caramba por causa disso, hein? Mas aprendeu pra caramba, né? Então quem se apressa muito, queridos, quem se apressa muito no falar,
Quem se apressa muito no se posicionar é o primeiro que vai se lascar. Tá? Então, Pedro se lascou bastante porque, né? Mas ele aprendeu com tudo isto, querido. O importante é aprender com tudo isto, né? É o que a gente sempre fala. Se você não quer aparecer, querido, você não vai crescer. Então, Pedro sempre aparecia. Devia ser Aparecido o nome dele, não Pedro, né? Então, Pedro, ele vai falar para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cara, veja a bênção que ele vai receber de Jesus, mas logo em seguida toma uma bordoada, porque ele fez uma coisa errada. Então, ó, a mensagem é: aprendendo com Pedro para não errar como ele. Tá? Então, Jesus fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou tudo isso, mas foi meu Pai que revelou tudo isso para você. A partir de hoje, Pedro, você será, né, Petros, parte dessa rocha, né? E as chaves será entregue na tua mão e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Uau, que coisa maravilhosa! Isso, queridos. O que eu sei é que tem muitas chaves para serem liberadas para todos nós hoje. Jesus não liberou a chave só para Pedro. Tem muita chave aí que vai abrir portas, muita chave que vai abrir e vai trancar a porta, tá? E assim, você precisa entender que tudo, quando eu falo assim, tudo que sai da sua boca, querido, tudo que sai da sua boca, realmente ela vai causar um efeito no mundo espiritual. Então, Jesus fala para Pedro: Pedro, tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Cris Pereira, tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, Cris. Quando eu falo para você, policia, quando eu falo para vocês, quando eu falo para nós, policia a sua boca, porque muitos estão sendo contaminados pelo que está saindo da boca e está sendo ligado aqui na terra, está sendo ligado no céu, querido. Então, se você da sua boca está saindo coisas que realmente ligam o céu de bênção do Senhor, isso vai vir sobre a tua vida. Mas se você realmente está falando coisas, está amaldiçoando a sua empresa, está amaldiçoando os seus negócios, está criticando isso, está criticando aquilo, tudo que você fala está sendo ligado, meu irmão. Tudo está sendo ligado aqui na terra, está sendo ligado no céu. Quando você fala coisa boa, os anjos já pegam a sua oração, a coisa boa que saiu da sua boca, vai lá diante do Pai, ou o Pai já pega o anjo e fala: vai lá e manda esse trem para essa turma aí. E esse trem chega até nós. Agora, quando você fala uma coisa ruim que sai da sua boca, ah, isso não presta, isso não vai dar certo, eu não posso. Quando você fala esse trem aí, os espíritos malignos se alimentam disto e vão atormentar a sua vida para que isso aconteça. Então, tome cuidado. Então, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tudo que você ligar aqui está ligado lá. Ó, é sintonia direta, é o Wi-Fi lá dos céus. Você ligou aqui, você ligou lá. Então, a nossa vida, pessoal, está conectada com o céu. Quando você fala coisa boa. Mas sua vida se conecta ao inferno quando você fica falando um monte de coisa que não deve falar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. No momento da Renata e do Daniel, no momento de sair coisa boa da boca. Ah, mas eu tenho conta para pagar. E outra, gente, é que sair coisa boa da boca. Não importa, é sair coisa boa da boca. Renata Castro passou um forrobodó que só Jesus para ajudar. Cara, se da boca dela não sair coisa boa, cara, é sentença certa. Então, assim, ó, tome cuidado com o que você está ligando aqui na terra, porque está sendo ligado direto no céu. Tome cuidado. Amém? Se está difícil, não fica falando que está difícil, não. Libera a bênção e fala assim: ó, vai dar tudo certo, Deus está no controle, né? A gente vai passar e vamos dar glória a Deus. Daqui um pouquinho, queridos, quem falou coisa boa, presta atenção. Daqui um pouquinho, quem ao longo dos BOzinhos falou coisa boa, daqui um pouquinho os BOzinhos vão passar. Mas quem no meio dos BOzinhos ficou só falando coisas que não devia, o BOzinho vai permanecer. Então tome cuidado com estas coisas, tá? Então, glória a Deus. Pedro recebe uma palavra que deixa ele entusiasmado,
E pá, mas parece que entrou por aqui e saiu por aqui. A próxima passagem, gente. O bicho vai tomar uma bordoada de Jesus. Então aprenda com Pedro para não errar que nem ele, tá? Então, logo depois que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele vai também, logo em seguida, parece uma coisa e parece a prova dos 9, né? E você pede sabedoria para Deus, Deus vai te dar a prova dos 9, para mostrar para você que deu sabedoria. Então, logo depois que Pedro declara que Cristo é o Filho de Deus, e Jesus fala: olha, você é uma pedra, você sobre esta pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Na passagem de baixo, Jesus fala assim: olha, amigos, eu serei entregue e eu serei morto. Pedro, o aparecido, o apressado, Pedro, ele fala: Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, jamais isso vai acontecer. E Pedro vira para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque você está servindo de pedra de tropeço. Jesus amado, foi tomar lá da cá, ó. Um elogio aqui, pá, e uma bugada daqui, do lado de cá. Gente, que foi aquilo? O mesmo cara que recebe a palavra de que Jesus é o Filho de Deus é o mesmo cara que na passagem seguinte fala que Jesus não ia passar por aquilo, e Jesus fala: você é uma pedra de tropeço. Para trás de mim, Satanás. Então, amigos, companheiros da companhia de Daniel, essa oscilação toda faz parte de um temperamento e de um comportamento. Pedro, ele era muito pendular nas decisões dele. Uma hora ele estava cheio do Espírito Santo, outra hora ele estava zoado. Parece muitos de nós aqui, né? Uma hora glória a Deus e aleluia, outra hora, meu Deus, que situação é essa? É muito pendular, né? É muito de temperamentos e comportamentos isso. Então, assim, por isso que nós somos chamados, né? Então, assim, só para enfatizar, no versículo anterior, o cara recebe uma palavra profética e na outra ele é repreendido. Então, queridos, nós também somos repreendidos por muitas das nossas atitudes. E isto faz parte. Você só quer que a gente te elogie? Você só quer que um presentinho? Não, queridos, a gente também é repreendido, a gente também é chacoalhado, a gente também precisa disto, porque faz parte do discipulado. Amém? Paulinhos, um outro desafio que Pedro passou foi justamente a hora que ele é questionado. Pedro foi muito questionado, assim como você e eu também somos questionados, tá? E tudo esse negócio que está acontecendo com a gente, querido, é tudo mesmo questionamentos para ver aonde a gente está nesse negócio. E é interessante que foram perguntar para Pedro se ele e o mestre dele não pagavam imposto. Aí Pedro foi perguntar para Jesus e quase que toma outra bordoada, né? Só que Jesus fala para ele assim: Pedro, depois de fazer toda uma explicação, Jesus fala para ele: Pedro, vai pescar e o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro da boca dele. Você pega a moeda, paga o imposto por mim e por você. Meu querido, o que eu sei é que Jesus ele pode fazer isso acontecer. Os nossos recursos, as nossas necessidades podem acontecer de um trem muito doido como este. Você imagina, eu gosto de pescar, mas eu acho que é uma piração demais, mas da parte de Deus é normal. Ele mandar um cara ir pescar e dentro da boca do peixe tinha dinheiro. Gente, que loucura é essa? Que coisa mais doida é essa? Então, são essas coisas doidas que acontecem para confundir realmente as coisas sábias. Então, se o nosso recurso vai vir de pesca, se o nosso recurso vai vir de algo sobrenatural desta natureza, eu não vou impedir que isso aconteça, querido. Você vai? Acho que não, né? Eu também acho que não, Sibeli. Eu acho que não, tá? Deixa eu ver. Então, Jesus, uma outra ensinamento para Pedro. Jesus ia ser preso e Jesus, francamente, ele fala para as pessoas assim: falou, ó, quando eu for preso, todos vocês serão dispersos, todos vocês me abandonarão.
Querido, eu não sei por quais razões você tem abandonado as coisas de Deus. Eu não sei por quais razões você tem abandonado as coisas de Deus. E Pedro, o aparecido, ele vai falar: Senhor, ainda que me seja necessário morrer por ti, eu jamais te abandonarei. E Jesus vai falar para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Queridos, eu não sei por quais circunstâncias ou pressões você tem negado a Jesus, mas isto que aconteceu com Pedro, muitas vezes acontece conosco também. Muitas vezes nós negamos a Cristo pelas nossas atitudes. Amigos, só finalizando, aprenda com tudo que Pedro passou para não cometer os mesmos erros. A gente só vai perceber o sucesso de Pedro no livro de Atos, que ele, depois de tomar tantas broncas, ele acaba aprendendo. Eu só quero orar por vocês, tá bom? Tá bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Ainda que, Senhor Deus, esta internet não tenha sido tão ao nosso favor, contudo, o Senhor é a nosso favor. O Senhor é a favor de todos os que estão aqui nesta hora e que assistirão depois. Senhor, eu só te peço, Senhor, que assim como o Senhor ensinou a Pedro tantas coisas e ele amadureceu por tantas coisas que passou, que o Senhor também, Senhor, nos ensine por tantas coisas que estamos passando, Senhor. Cada um que está aqui, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e peço a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Flavinha, passo para você. Nós temos ainda a questão, né, da semeadura, dos dízimos e ofertas, mas como da minha parte está travando demais, toca o barco aí você, dá para finalizar isso. Deus abençoe e obrigado e perdoe essa internet aí, mas acho que a mensagem foi passada. Amém, 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 amém. Queridos, eu refleti demais durante todo esse processo aqui, né? Do que aconteceu nessa ministração. E eu creio que o quanto a gente precisa estar muito vigilante e sensível, porque para mim, o que aconteceu hoje de manhã nada mais é do que aquilo que acontece nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Quantas dificuldades, quantas interferências, quantas distrações às vezes nós temos. E eu conheço o Marcelo. Eu sei que ele deve estar suando lá, literalmente, porque quando nós estamos à frente, somos responsáveis por algo, né? Há todo um temor no nosso coração acerca daquilo que a gente vai entregar. E eu sei que ele fez o melhor que ele pôde com o melhor que ele tem. E esse é o grande segredo para a gente observar e ver nas nossas vidas como que a gente vai se comportar diante de Deus quando as coisas se tornarem mais difíceis. Quer dizer, eu vou desistir? Eu vou abrir mão? Eu vou deixar para lá? Eu vou terceirizar a responsabilidade? Porque o Marcelo podia ter falado, Flávia, prega aí, ministra aí. Eu ia ministrar, porque eu aprendi, né, com o meu líder espiritual, que a gente sempre precisa ter uma carta na manga, entendeu? E com certeza eu ia liberar uma palavra aqui para vocês. Mas eu vejo o quanto Deus hoje, de uma forma tão verdadeira, quis nos mostrar que essa é a verdadeira vida do crente, queridos. Isso é caminhar com o Senhor, a gente tem que parar com essa ideia de que a gente vai caminhar com Deus e as coisas vão ficar mais fáceis, porque não vão, a gente está contra o mundo. E se a gente está contra o mundo, isso quer dizer que a gente vai enfrentar mais desafios, a gente vai ter mais obstáculos, a gente vai ter uma maior dificuldade. Aí entra a questão, às vezes, do nome, né, do orgulho. Ai, como é que vai ficar minha palavra? Ai, toda picada, né? Ai, será que as pessoas vão entender? Aí a preocupação com o que os outros estão pensando. Ai, será que as pessoas vão gostar da palavra? Será que elas vão entender a mensagem? E aí a gente faz um monte de coisa, ou deixa de fazer um monte de coisa, preocupado com o que o outro vai pensar. Nossa, será que eu vou agradar ou será que eu vou desagradar?
Então, amados, eu quero dizer para vocês que aquilo que foi ministrado hoje e da forma como tudo aconteceu, Deus está querendo falar com muitas pessoas aqui nessa manhã. Porque nós queremos fazer, a gente quer dar um de tudo certinho, né? Que promove as coisas de uma forma toda organizada, que se respalda. A gente esquece que Deus está no controle de tudo. E ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer. E a única coisa que a gente precisa ter certeza é que quem convence é o Espírito Santo. Então, quem ministra de fato a mensagem ao nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, queridos? Você já parou para imaginar como que era para Jesus ministrar para 5.000 pessoas? Vamos falar a verdade. Vocês acreditam de verdade que as 5.000 pessoas ouviam plenamente o Cristo falar? Gente, por favor, não sejam inocentes. Deus já nos deu a grata oportunidade, nós já fomos 2 vezes lá no Monte das Bem-aventuranças. E a gente sabe que é impossível 5.000 pessoas ouvir nitidamente o que Cristo estava falando. Mas o fato delas estarem lá, delas verem fisicamente a expressão não verbal e de estarem naquele ambiente era o suficiente. Fala comigo, suficiente. Era o suficiente para promover a transformação. Amém? Então, talvez nessa manhã, além de toda a mensagem que o Marcelo trouxe acerca de como nós olhamos para Pedro, como nós podemos aprender com Pedro, talvez nessa manhã Deus está querendo fazer um convite para você, para que você comece a olhar para você e comece a perceber quantas barreiras você mesmo cria para que você não leve adiante a mensagem que Deus tem pedido para você levar. Ah, porque eu não falo bem, ou ai, porque eu não tenho uma boa apresentação, porque a minha internet não funciona bem, ou porque se eu falar isso com as pessoas não vão entender. Talvez Deus quer usar você da forma mais simples possível. Você só precisa fazer uma coisa. Eis-me aqui. Eu quero orar com vocês e como o Marcelo também colocou, eu quero dar oportunidade para vocês. Tem alguns recados bem importantes para dar para vocês hoje. Mas antes dos recados, eu quero dar uma oportunidade para que você, nesse momento, você possa fazer uma semeadura diante do Senhor. Amém? Eu creio, amados, que nós temos vivido tempos extraordinários da parte de Deus. E como é prazeroso quando a gente tem essa oportunidade de sim semear no altar do Senhor. E entender que quando nós lançamos essa semente, ela tem o poder de multiplicar sobre as nossas vidas. Amém? Então, eu quero dar essa oportunidade para você, porque depois eu quero compartilhar algumas coisas importantes aí para vocês, inclusive relacionado ao nosso 2025. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero, diante do teu altar, Pai, colocar cada uma das pessoas que estão aqui. Senhor, quantas vezes somos nós mesmos quem criamos empecilhos e barreiras para manifestar o teu poder, o teu amor, a tua verdade na vida de outras pessoas, Pai. E que nessa manhã, com tudo isso que vivemos, Senhor, possamos olhar para essas situações e essas circunstâncias e assumir um compromisso de sermos seus instrumentos, de apenas dizer sim e de nos permitirmos ser usados da forma como o Senhor deseja. Pai, abençoa a cada um que semeou no teu altar, que lançou uma semente nessa manhã, e como João sempre fala, que cada um possa colher a 800 por um da mesma espécie, Pai. E que possamos ver os teus milagres e as tuas maravilhas se manifestando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amados, eu tenho espero que todo mundo celebre, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Quem aí está com muita saudade, porque esse ano 23 não teve, e 22 e 24 não teve,
o nosso encontro anual, a nossa conferência, para estarmos todo mundo junto, reunido, aquela coisa bem gostosa. Quem aí tá, tipo, como assim? Pois então, nos antecipamos, nos organizamos e presta atenção, que agora é a mãe falando. Gente, não vai ter desculpa. Então a gente tem que parar de dar desculpa e encarar o processo e falar assim: não quero ir, não vou. Por quê? Porque eu estou dando essa notícia para vocês com praticamente 11 meses de antecedência. Então não vai ter desculpa financeira, não vai ter desculpa de tempo. Gente, não vai ter. Aí você vai virar para mim e pro João, você vai ter coragem de falar na nossa cara que você não quis vir, ok? Aí vai ser isso. Ah, mas daí é a formatura do filho. Aí é da outros 500. Entendeu? Aí é um, sei lá. É óbvio que a gente não vai ser, como que fala? Ignorante. Mas o pessoal que normalmente às vezes dá desculpa que ou não tem dinheiro ou não tem tempo, então já abre o calendário do seu celular e bloqueia a data. E já começa a pagar desde já, porque deve ficar assim, ó. Leve, 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 que você não vai nem acreditar. Mas nós teremos, então, e será no final de novembro, a nossa conferência da Companhia de Daniel. E amados, esse nome foi gerado no altar. Amém? Seremos filhos do fogo e eu creio que Deus vai fazer algo muito especial nas nossas vidas nesta conferência. Então marca na sua agenda, porque vai acontecer quando? De 28 a 30 de novembro. Começamos numa sexta tarde, vamos passar sábado o dia todo e domingo o dia todo juntos. Fazendo o quê? Alinhando a nossa aliança. Lustrando, limpando a nossa aliança, reforçando a nossa paternidade, a escolha que vocês fizeram de querer caminhar com a companhia de Daniel, tá bom? Isso vai acontecer num hotel fazenda, que é o Recanto Campestre, aqui em Vinhedo, que é aqui do ladinho de Campinas, tá bem? Eu já vou inclusive falar valores para vocês, queridos, para vocês entenderem que a gente assim, ó, nós buscamos as melhores condições possíveis e eu vou falar para vocês porque eu e o João, vocês sabem, nós estamos acostumados a fazer eventos, ok? E eu confesso para vocês que dessa vez até a gente se surpreendeu com o que a gente conseguiu, tá? Então presta atenção porque eu vou passar aqui algumas informações para vocês, tá bom? Então, dia 28 a gente começa check-in a partir das 16 horas, mas isso eu ainda vou tentar negociar com o hotel para ver se a gente consegue um pouquinho antes, tá? Mas o nosso evento vai começar oficialmente a partir de umas 18, provavelmente. E o check-out é no dia 30, que é no domingo, a partir às 14 horas. Mas isso a gente já negociou com o hotel, a gente faz o check-out, mas a gente vai poder usar a sala de treinamentos de ministração até o final do dia, tá bom? Então, domingo vocês se programem para ir embora no final do dia, tá? O que que vai estar incluído no valor? A conferência em si, então os 3 dias de conferência que nós vamos ter, a hospedagem e toda a alimentação. E quando eu falo toda a alimentação a gente tem jantar na sexta, coffee na sexta, aí na segunda tem café da manhã, almoço, coffee break, jantar, e no domingo tem café da manhã, almoço e coffee break. Então, vocês vão se empanzinar de tanto comer, tá bom? Então, tá incluído a conferência, a hospedagem e a alimentação. A única coisa que não está incluído, porque nenhum hotel faz, é a bebida, tá bom? Então, a bebida você paga no teu check-out. Ah, eu quero tomar coca, eu quero tomar água, eu quero tomar guaraná. Aí cada um paga o seu, tá bom? Como que ficaram os valores para a conferência, ou seja, para o período todo? Não é valor de diária que você vai pagar, é o valor total. Você vai pagar isso e esse valor que você está pagando te garante tudo isso que eu te falei. R$ 1.500 por pessoa, por adulto, tá?
Então, o programa completo com hospedagem, alimentação, a conferência, 1.500 por adulto, tá? Crianças até 4 anos é free, cortesia, não paga nada. De 5 a 10 anos é R$ 900, tá? Acima de 11 anos já é contado como adulto. E isso não é a Flávia, não é a companhia de Daniel, isso é o hotel, tá bom? Então não tem como a gente negociar, tá? Então, reforçando, depois eu vou colocar essas informações. Mas adulto, 1.500 por pessoa. Criança até 4 anos não paga nada, vai ser free. De 5 a 10, R$ 900. E acima de 11 anos, conta como adulto, tá bem? Essa semana, a Karina já vai fazer o banner. O banner não, o banner já tá feito. Já vai fazer o Forms, ok? Para nós fazermos as inscrições. Por quê, gente? Presta atenção nisso, porque isso é muito sério, tá? Eu e João já assinamos o contrato com o hotel. Então a gente já tem uma obrigação com o hotel. Ah, mas se ninguém for, vai eu e o João lá e vamos ter que se virar para pagar. Tá bom? Porque é um contrato que você assina, não tem como negociar. O hotel tá reservando essa data para nós. Então, o que que eu preciso? A partir do momento que você fizer a sua inscrição, eu preciso que você tenha responsabilidade. Tá bem? Porque da mesma forma como nós assinamos um contrato com o hotel e a gente não, se a gente voltar atrás, a gente paga uma multa que é uma multa bem significativa, você precisa ter a responsabilidade de se inscrever e saber que você vai estar conosco naquela data, tá bom? Qual é a grande vantagem e por que que eu fiz questão de correr atrás de tudo para ainda agora em janeiro falar para você? Porque você pode pagar isso em 10 vezes. Então, se você deixar de comer uma pizza por mês, você já garantiu a sua inscrição, tá bom? E eu posso te dizer que aquilo que você vai receber lá em novembro vai ser muito mais, infinitamente mais do que essas 10 pizzas. Até porque você vai deixar de engordar, né? Que daí pensa, ó, 10 pizzas a menos, né? Já deixou de engordar, tá bom? Então, é por isso que a Karina vai disponibilizar o link de inscrição, tá bem? Por quê? Porque daí a gente vai entender quem é que vai, e aí a Karina vai falar com cada um daqueles que se inscrever como que você quer pagar. Ah, eu vou pagar R$ 50 por mês até chegar em novembro. Quando chegar em novembro, eu pago a diferença. Ah, eu vou pagar R$ 500 agora, vou pagar R$ 500 em agosto e vou pagar R$ 500 em novembro. Você vai escolher o jeito que você quiser. Qual que é o seu compromisso? Até dia 28 de novembro, você precisa ter pagado os 1.500, porque daí a gente precisa pagar o hotel. Na verdade, a companhia de Daniel já vai ter que pagar uma parte em agosto, tá bom? Mas a gente tá. Eu já alinhei isso com o João e ele falou que não tem problema vocês pagarem tudo. A única coisa que daí realmente precisa estar tudo pago até dia 28, porque dia 28 a gente tem que pagar o total do hotel. Ok, queridos? Quem ficou feliz, põe coraçãozinho, celebra, comemora, porque vai ser um tempo muito bom. Ah, para os papais que têm crianças, tá bom? Óbvio que eu imagino que a Mirella, junto com a Miu, que vai querer fazer alguma programação, alguma coisa, mas elas também vão ser ministradas, ok? Então eu também já estou organizando com o hotel, porque dependendo do número de crianças, a gente vai contratar a recreação. Então, teremos lá recreação voltada só para as crianças, para que eles também tenham prazer de participar, porque senão o ano que vem eles não vão querer ir, tá bem? Então, amados, vai ser um tempo muito especial, algo que eu tenho convicção que já está sendo gerado no trono de Deus para uma liberação extraordinária sobre as nossas vidas, tá bem? Ok? E aí eu já quero aproveitar e já passar também para vocês as datas, que são datas importantes para nós aqui, especialmente da questão do presencial que vocês sempre me cobram, principalmente quem é de fora, cobra para poder, né, ter as datas antes para poder comprar passagem e tudo mais. Então aqui já está a data das festas, tá bem?
Então, dia 13 de abril, a gente tem festa de Peça, que vai ser aqui em Campinas. Dia 1º de junho, festa de Shavuot, que é Pentecostes, que também é aqui em Campinas. Dia 5 de outubro, nós temos Sucote, que depois eu vou alinhar com o pessoal de Ponta Grossa. Se vai ser em Ponta Grossa ou se vai ser aqui em Campinas, tá bom? Então, isso a gente ainda precisa confirmar. E aí, de 28 a 30 de novembro, a nossa conferência anual. Tá bem? Então, eu vou mandar esses dois banners já lá no nosso grupo, porque daí vocês já deixam isso tudo organizado, vocês já estão alinhados com isso, ok? E aí depois, aos poucos, a gente vai compartilhando outras agendas com vocês. Provavelmente a gente vai ter mais alguns encontros presenciais ao longo de 2025, mas as festas que são as mais importantes, que a gente sempre fala para vocês, né? A gente sempre reforça com vocês a importância das festas bíblicas. Já estamos com as datas definidas, então você já deixa alinhado aí no seu calendário. Amém, queridos? Ok? Quem ficou feliz? Gente, esse ano de 2025 vai ser um ano muito especial para a Companhia de Daniel. Então a gente vai precisar fechar assim com, não é nem chave de ouro, sei lá o que que é que vai ser essa conferência, sei que vai ser incrível. Ah, tem a data da imersão de casais, que a gente ainda vai fechar com o Juliano e com a Sarina, né? E depois eu quero fazer realmente uma reunião com as solteiras, porque as solteiras elas agitam. Ah, não, a gente quer, a gente quer, a gente quer, daí eu vou correr atrás, tem custo, porque tudo nessa vida tem, não tem saída. Aí a hora que eu definir tudo, daí eu quero ver se vocês vão arcar com a responsabilidade. Então, eu quero fazer uma reunião com Cibele, Renata, Mirella, Gisele, Sirlene, a Carol, as solteiras de plantão aí, para nós esse ano também fazermos a nossa imersão das solteiras, ok? Se vocês quiserem, a gente pode até tentar fazer lá naquela casa maravilhosa, especial, entendeu? Que daí lá é bem bom, entendeu? E aí qualquer coisa eu até chamo alguma casada para ajudar a gente, que lá vale muito a pena, tá bom? Queridos, eu quero agradecer muito a vocês. Continuem orando pelo João. O João ainda tem mais essa semana inteira lá em Palmas e tá puxado, tá trabalhando pra caramba lá. Então, continuem orando por ele, continuem orando pelas nossas vidas, para que Deus possa abrir as portas, né? Orem pelo Marcelo e pela Rose. Não sei se já tá tudo certo lá ou não da mudança, mas também para que Deus abra as portas aí nesse processo para eles. Orem pelo Daniel, né? Oi, Rê, pode falar. Fechou teu áudio. Oi, acabei de receber uma mensagem aqui. É, Olá, bom dia. Seu esposo já está na sala amarela, tá bom? Glória a Deus! Aleluia! Gente, esse é o poder da oração. Entende? Esse é o poder da oração. Quando uma igreja se une, a gente muda decretos no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que há poder. Amém? Então, queridos, que Deus abençoe muito. Continuem orando pelo Daniel. Orem pelas nossas vidas, pela liderança como um todo. Orem agora. Quero pedir muito para vocês, né? Por esses eventos, por essa nossa conferência. Já comecem a gerar isso, porque eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar, amados? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham realmente um dia de muita manifestação da presença de Deus sobre vocês. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse dia nas nossas vidas. Que ao longo desse período, Pai, possamos sentir, ver a tua presença de forma palpável sobre as nossas vidas. Nos guarde, nos abençoe, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, a nos guardar e a nos guiar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Que Deus abençoe muito vocês. Tenham um dia extraordinário. Shalom, shalom.